this particular thing caught my ear. Different rhythms. Different people. Olá, meu nome é Fábio e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre telhas metálicas, tá? O objetivo desse treinamento é que vocês estejam preparados no final deles para pelo menos responder às questões mais básicas dos nossos clientes, dos seus clientes a respeito de telhas e que a gente possa instruir nosso cliente qual que é o melhor produto a ser utilizado para a sua necessidade, tá? As telhas de aço constituem um método de cobertura e tapamento mais aplicado em construções comerciais e um pouco menos em construções residenciais. O maior foco dos produtos de telha são nos mercados, nas construções comerciais e industriais. Isso se deve a várias vantagens, mas as principais são as seguintes: a resistência. O aço tem uma das melhores resistências de todos os materiais e por conta disso a gente consegue ter espaçamentos bastante grandes na construção, o que é muito interessante do ponto de vista de galpões que tem pés direitos grandes e grandes vãos. Então as telhas de aço, pela propriedade física dela, ela leva uma vantagem em cima das outras telhas. Raramente a gente vê galpões comerciais e industriais sendo cobertos, por exemplo, com telhas cerâmicas, que são mais voltadas para a residência, tá? A durabilidade dessas telhas também é muito interessante. O produto aço, como nós já falamos no primeira parte do nosso curso, no curso sobre aço, ele é um material que evoluiu muito e que hoje tem uma grande durabilidade. É um produto que tem uma vida longa e que essa vida tem cada vez aumentado mais com as novas tecnologias, com os novos revestimentos, como por exemplo o Galvalume, tá? O baixo peso é o terceiro fator muito interessante para que os telhados sejam feitos com aço. Ele, de todos os materiais, é o mais leve, tirando o alumínio, ele é um dos mais leves a ser utilizado. Mais ou menos uma base de cálculo, enquanto uma telha de cerâmica pesa 50 kg, uma telha de fibrocimento na casa dos 35, o aço pesa 5 kg por metro quadrado em média, depende da espessura dele, tá? E o alumínio na casa dos 2 aí. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, muitas vezes o peso vai fazer junto com a estrutura metálica, alívio de carga, alívio de fundação, é uma vantagem também do aço, né? A rapidez na instalação é uma coisa que é muito interessante. Você consegue colocar telhas muito maiores sob encomenda, o que é uma grande vantagem, tá? Ele é um produto, lembrando, reciclável e ecológico. O aço aliás, a boa parte do aço hoje ele parte de produtos reciclados, tá? E sem perder nenhuma qualidade e ter nenhuma desvantagem por ser reciclado. Ele recicla perfeitamente, ele é tão bom quanto o produto original, tá? E a questão arquitetônica, as telhas de aço também, elas têm um perfil muito mais leve, muito mais clean, e isso é um atrativo para muitas aplicações, tá? Eu gostaria de lembrar que, antes de começar a conversar, quais são as aplicações e as recomendações gerais que a gente tem para as telhas de aço, que são bom lembrar, né? Uma das dúvidas mais comuns é falar o seguinte: eu tenho uma telha de aço, então eu tenho uma telha, ela vai tomar chuva, ela vai tomar tempo, portanto eu posso chegar a empilhar um conjunto de telhas de aço no tempo e deixá-los lá até que eu venha a utilizar. E isso é muito importante, e muito importante salientar que isso daí é totalmente não recomendável, tá? Por quê? Porque as telhas, uma vez espalhadas num telhado, elas não vão sofrer um processo de pilha galvânica. Quando a gente empilha uma telha na outra,
e a gente tem um meio ácido ou água, meio condutor no meio delas, a gente faz uma pilha que nem uma pilha metálica, e começa a transformar o zinco em energia, e transformando o zinco em óxido de zinco. E a gente começa a degradar o produto telha. Então, por incrível que pareça, as telhas de aço não podem ficar no tempo. Elas não podem ficar empilhadas no tempo com água, tá? Então essa é a questão. Então realmente se recomenda que se coloque o fardo de telhas sobre madeira e se cubra com lona, ou preferencialmente até deixe num lugar abrigado até que se venha usar. Uma vez estendidas e uma vez não mais sobrepostas, não mais em uma pilha, esse processo não acontece e a telha pode ser utilizada, tá? A utilização dela, né? Então o local de estocagem deve ser coberto, seco, livre de goteiras e de acúmulo de água, caso não se possua um lugar coberto. Deve-se deixar um pequeno espaço de ventilação, inclusive, nessa pilha, para que ela ventile e não acumule água, tá? Água de vapor, água do próprio meio. Então se ela ficar arejada, ela é melhor, tá? Não se deve, inclusive, estocar, recomenda-se que não se estoque por um período, uma vez empilhado em fardo sobre lona, por mais de 60 dias também, porque ela começa fica umedecida na lona. Se ela estiver num lugar coberto, isso não tem problema, tá? Quais são os tipos de telha que a gente tem, tá? Eu já falei de revestimentos, então eu não vou falar por enquanto sobre isso, tá? Mas quais são os tipos de telhas de aço que o mercado trabalha? A gente tem as telhas, eu vou falar principalmente das telhas normais, das onduladas e trapezoidais, vou falar das autoportantes e vou falar das zipadas e vou falar das translúcidas e também das telhas térmicas, tá? As telhas comuns, quais são os tipos de telhas comuns? Vamos separá-los em dois tipos, o trapezoidal e o ondulado. A Santo André trabalha com quatro tipos de telhas trapezoidais, mas uma eu vou deixar separado, duas eu vou deixar separado porque elas são autoportantes, tá? Quais são? A trapézio 25 e a trapézio 40. Por que 25? Porque ela tem 25 milímetros de altura o nominal dela, da altura nominal da telha, enquanto a 40 tem 40 milímetros de altura. Na verdade ele tem 26 e 37, tá? Mas comumente se chama de trapézio 25 e trapézio 40. A trapézio 25 tem 1 metro exato de área útil. Ela tem 1,5 m de largura total, mas ela, imaginando a sobreposição uma telha da outra, nós vamos ter 1 metro exato, 1000 milímetros de área útil para a telha TR25. Já a TR40, ela tem 980 milímetros de área útil, tá? Então é a primeira questão, ela perde um pouquinho, ela ligeiramente cobre uma área um pouquinho menor do que a trapézio 25. A trapézio 25 tem um trapézio a mais que a 40 e a altura 25. E por ter uma altura, mesmo tendo mais um trapézio, mas tendo uma altura menor do que a 40, ela resiste a um vão menor. Lembrando que se a gente tiver um trapézio ou se a gente tiver qualquer formato na vertical, quanto maior for a altura do nosso perfil, maior a resistência que ele tem à flambagem. Então, maior o vão que a gente consegue vencer com esse material. A espessura também influencia, tá? Mas se você comparar dois perfis iguais, uma telha, por exemplo, uma TR40 e uma TR25 com a mesma espessura de 0,50 de 0,43, a gente vai ter um vão maior com uma telha de altura maior. E mais ainda nas de altura maiores, como por exemplo a 120, a 259 ou a 440, que a gente vai vencer vãos muito maiores, né? Então a altura dele influencia. Há outro tipo de telha, mas eu estou falando primeiro das telhas simples. Então eu vou falar das trapezoidais, das normais 25 e 40 e a ondulada 17. A ondulada 17 tem 17 milímetros de altura, portanto ela tem uma distância entre terças menor ainda, tá?
e ela tem um perfil senoidal no seu perfil. Ela é uma telha normatizada pela norma NBR 14513. Já as trapezoidais são normatizadas no Brasil pela NBR 14514. Tá? Quando a gente deve recomendar ou utilizar uma telha ondulada ou uma telha trapezoidal? Tá? As telhas onduladas, elas são muito utilizadas em obras em arco, porque por ela não ter vincos, ela consegue arquear, o que você não consegue fazer, ou consegue, mas num raio muito pequeno. Você consegue fazer, por causa dos vincos das trapezoidais, elas quase não conseguem arquear. Já uma ondulada 17, ela consegue fazer um arco bastante interessante. A gente, aliás, fala qual que é o arco que essa telha se sustenta, que ela é o arco sem que a gente calandre ela. Ela consegue ter um arco de 1 metro de altura para 12 metros de comprimento. Então, ela 1 sobre 12 a gente consegue arquear, né? O quanto ela arqueia de uma maneira bastante tranquila. Se você precisar arcos maiores, a gente teria que pensar numa telha calandrada. Tá? Já a TR25 e a TR40 é quase nada, é 10 centímetros em 12 metros, é o que a gente consegue arquear. Então, via de regra, não se recomenda telha trapezoidal para obras em arco, a menos que a gente faça seções retas no nosso arco, aí tudo bem, mas daí não é uma obra em arco, é uma obra hexagonal, pentagonal, enfim, ela tem muitos cantos, tá? As telhas trapezoidais, elas são mais utilizadas por causa da resistência dela. A gente consegue vencer telhas, ela tem resistências melhores e, portanto, a gente as utiliza na maioria das obras de uma água ou de 2 águas, tá? Acho que é basicamente isso daí que a gente tem que falar, tá? A comparação entre vãos entre uma TR25, uma TR40 ou uma ondulada 17, tá? O vão entre apoios, por exemplo, entre 2 apoios, para uma telha ondulada, por exemplo, de espessura 0,43 é de 1,50 m. Já uma TR40 vai chegar a 2 metros de distância entre terças, tá? This particular thing caught my ear. Different rhythms.